Você saberia me dizer qual foi a primeira cidade a ser fundada aqui no Brasil? Não? Bom, para quem não sabe, é São Vicente, um município no litoral de São Paulo que foi fundado em 1532 por Martim Afonso de Souza. E como você pode imaginar, depois de São Vicente, muitas outras cidades foram criadas nos mais diversos locais do país. E atualmente o estado brasileiro com mais municípios é Minas Gerais, que tem 853 cidades. Já Roraima, por exemplo, possui apenas 15. Mas a verdade é que nem todas as cidades que foram fundadas aqui no Brasil continuam possuindo habitantes até os dias de hoje. Algumas foram abandonadas e hoje se resumem em ruínas, casas inabitadas, ruas dominadas pela vegetação e realmente são cidades fantasmas que guardam apenas as lembranças das pessoas que já viveram ali. E atualmente essas cidades são utilizadas para filmagens, sessões de fotos, estudos e até mesmo documentários. Mas agora eu imagino que você esteja curioso para conhecer um pouco mais dessas cidades desertas brasileiras. E para que você saiba onde algumas se localizam e talvez até se programem para se aventurar e desbravar os mistérios dessas cidades, hoje iremos falar sobre as 7 cidades fantasmas mais famosas do Brasil. Saint Elmo. Fundado no final do século XIX, era residência principalmente para pessoas que trabalhavam nas minas de ouro da região. Com o declínio da indústria da mineração na área, Saint Elmo começou a perder moradores nas primeiras décadas do século XX e hoje exibe um grande conjunto de casas, igrejas e estabelecimentos comerciais abandonados. Muitas dessas estruturas, porém, estão extremamente bem preservadas, rendendo grandes fotos para os turistas. A cidade está abandonada desde a década de 20. Fordlândia, Pará. Fordlândia recebeu esse nome por ter sido fundada por Henry Ford, o criador dos automóveis de sua marca homônima. Ele queria criar uma grande fazenda para produzir borracha, necessária para os pneus de seus carros, e comprou uma área às margens do rio Tapajós. Ele criou uma cidade, e Fordlândia teve um crescimento próspero e rápido. As casas e galpões foram trazidos de navio dos Estados Unidos para o Pará, mas o sonho logo virou pesadelo. O problema é que a terra era infértil para seringueiras e várias árvores que foram plantadas por lá acabaram infestadas por pragas. Além disso, logo perceberam que o projeto era pouco lucrativo e a cidade aos poucos foi sendo abandonada. Poucas pessoas ainda vivem no local, mas podemos considerar que Fordlândia é mais uma cidade fantasma brasileira. Essa pacífica vila francesa foi destruída em 1944, quando 642 de seus habitantes, incluindo 205 crianças e 247 mulheres, foram massacrados pelo exército nazista em 10 de junho de 1944. Somente uma mulher de 47 anos, chamada Marguerite Ruffin, sobreviveu. As ruínas da cidade foram convertidas em um museu e estão lá como uma lembrança dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Nos restos de edifícios do vilarejo é possível ver objetos pessoais dos habitantes, como panelas, máquinas de costura e carros queimados pelas ruas. Um hotel japonês.
Tapetes luxuosos, candelabros majestosos, quadros elegantes, piano de cauda e muito mais esperam os visitantes deste hotel japonês abandonado, localizado na ilha vulcânica de Hachijojima. A entrada ao hotel está proibida, então este lugar continua bem chique mesmo depois de 13 anos. Ele é bonito por fora e não menos incrível por dentro. O hotel se estende pela costa e é visível mesmo a bordo de um navio. O prédio está cercado por uma vegetação que cresceu ao longo de vários anos, e perto da entrada principal, em meio à grama, há uma piscina vazia e uma bela escultura que remete ao passado. O motivo oficial pelo qual o hotel deixou de funcionar chega a ser banal. O complexo foi fechado em 2005 devido a uma baixa rentabilidade. O que acontece é que na cultura japonesa existe a crença na existência de espíritos e fantasmas. Os habitantes locais tinham uma teoria de que muitos dos turistas deste hotel eram fantasmas. Eles começaram a reclamar constantemente, o que acabou levando a uma queda da popularidade do complexo turístico. Cidade São João Marcos, no Rio de Janeiro. São João Marcos, localizado na Serra do Piloto, era uma cidade que escoava a produção de café do Brasil colônia. Era uma cidade muito rica, que inclusive já foi visitada inúmeras vezes por Dom Pedro. Porém, a partir de 1889, São João Marcos perdeu a sua importância, passando de uma população de 10 mil habitantes para apenas 4.500 moradores. E após isso, a cidade foi tombada como Patrimônio Histórico e Cultural Nacional pelo IPAM, mas eles voltaram atrás dessa decisão ao terem que construir a barragem de Ribeirão das Lajes. E assim, devido à falta de água do Rio de Janeiro e à construção dessa barragem, as casas de São João Marcos foram destruídas e tudo foi alagado. Buri, a cidade fantasma. Buri é absolutamente espantosa. A Bonsiri, de mais de 2.500 metros de altitude, em Serra Nevada, foi um polo de mineração durante a Corrida do Ouro, e no seu auge na década de 1880 foi supostamente uma das maiores cidades da Califórnia. 65 salões enfileiraram-se por milhas de poeira ao longo de sua rua principal. Além da grande produção de cervejas, Buri desenvolveu e tornou-se uma cidade repleta de características de uma cidade grande, como igrejas, hospitais, 4 postos de bombeiros e até mesmo uma Chinatown, bairro de moradores chineses. Os visitantes são livres para caminhar pelas ruas desertas da cidade construída em ouro. Desemboque, lá em Minas Gerais. Até 2016, foi fundada em 1766 e já abrigou 1.500 habitantes, tendo espaço para muito comércio e lazer. Com umas 20 casas, um cemitério e 2 igrejas, Desemboque também foi considerada patrimônio. Cocossi. Essa cidade no sertão cearense tem a típica aparência de uma cidade fantasma, com construções decadentes e ruas desertas, atualmente contando apenas com uma igreja e 2 casas mal conservadas para contarem um pouco do que foi Cocossi, um marco na nossa história colonial. A pequena cidade surgiu no século XVIII, quando a rica família Feitosa foi morar na região, mas tudo mudou por causa das estiagens que a região sofria, o que fez as pessoas irem embora para encontrarem uma chance melhor de sobreviver. E como se não bastasse, o último prefeito de Cocossi usou a verba pública de forma irregular e deu um golpe em toda a população que já vivia em uma situação bem precária. Dizem que a atual região é desabitada, mas pelo menos em 2012 ainda existia 7 pessoas morando lá e sobrevivendo da sua própria agricultura. E talvez seja por isso que Cocossi perdeu o status de cidade em 1979 e hoje seja parte do município de Parambu. Você ainda pode ver casarões macabros se tiver coragem de ir lá. Vai ser uma boa chance de visitar uma cidade histórica para conhecer um pouco do que foi uma região próspera da colônia. E de quebra, ainda ver algumas aventuras, mas só se você tiver sorte de achar algo legal por lá, porque uma das 7 moradores disse que não acontece praticamente nada no pequeno distrito. Nosso mundo não deixa de nos surpreender. Teatros, hotéis e até mesmo cidades inteiras às vezes permanecem vazios por um longo período de tempo. Se você conhece algum lugar abandonado interessante, conte para nós nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like.